Olá para você que nos acompanha em mais um episódio aqui do programa Agente Político. Mas dessa vez a edição é super especial. Ao meu lado está o mais novo vereador, temporariamente da Casa Legislativa, Amaury Gomes, que é da União Brasil. Seja muito bem-vindo, Amaury. Muito obrigado pelo espaço. Vamos ter hoje um bate-papo bem interessante sobre animais, meio ambiente e a própria política, né? Que é uma ferramenta de instrumento para mudar a nossa sociedade. É verdade, a nossa conversa hoje vai ser super legal, vamos ter um bate-papo para saber sobre o futuro na Casa Legislativa, seus projetos, suas ações, né? E aí, é isso, Amaury. Iniciou recentemente seu mandato na Casa Legislativa temporariamente, né? Isso. Ocupando ali a cadeira da professora Jaqueline, né? Como que tem sido essa experiência em poucos dias, né? Assumindo essa cadeira? Exatamente. Nós chegamos agora recente na casa, né? Nós já fazemos um trabalho bem parecido do que faz um vereador, só que sem um mandato. Aproximadamente 10 anos aí a gente cobrando o poder público. Então nada mais do que a gente agora tem algumas prerrogativas, né, como parlamentar, para exercer esse papel que nós já fazíamos. É como eu sempre digo, eu não entro para fazer, eu já fazia, né? E agora eu tenho a oportunidade de fazer muito mais. Como que você pretende conduzir suas atividades lá na CMM? Pois é, nós vamos trabalhar numa linha de fiscalização, né? Que é o que o vereador deve fazer. Fiscalizar e cobrar o executivo para que ele crie e atualize, por exemplo, as políticas públicas relacionadas aos animais de rua, abandono, maus tratos e o próprio meio ambiente, né? Nós vamos atuar fortemente nessa questão ambiental também. A gente vê que ali o tempo é reduzido, é por alguns meses, né? Já há projetos, algumas prioridades que tem sido implementado ali, mesmo com pouco tempo dentro da casa? Sim, nós já temos alguns projetos, né, em desenvolvimento. Quando os trabalhos retornarem na próxima semana, nós já vamos apresentar um projeto de lei que é a criação do abrigo municipal aqui na cidade de Manaus, para dar estrutura e mais robustez, né, para o trabalho não só dos ativistas, como nós políticos, mas também da polícia militar, que muitas das vezes não consegue exercer o trabalho dela de combate aos maus tratos porque não tem para onde levar esses animais. A sua atuação, a gente vê que o senhor já chegou firme na Casa Legislativa. Eu queria perguntar para você, como que você pretende garantir que essa atuação traga resultados concretos para a população durante esses meses? Nós vamos usar da prerrogativa do vereador, né? Que é criando os requerimentos, que é criando o projeto de lei e obrigando, praticamente, o vereador ele tem a função de obrigar o executivo a criar políticas públicas. Se o executivo não faz o que tem que ser feito, aí nós vamos denunciar também na tribuna, vamos levar ao conhecimento da população de que alguém não está fazendo a sua parte. E não pode ser eu, né? Eu tenho que estar ali entre o elo população e executivo de Manaus. A gente vê que o senhor tem atuado em causas dentro da CMM, mas a específica é por você já ser médico veterinário, então o senhor atua ali já nessa área, né? O senhor já tem algum projeto de lei previsto, ou alguma coisa vai implementar ali para ampliar, né, esse serviço para a população amazonense em prol dos animais? Sim, nós estamos fazendo alguns levantamentos, né, relacionados principalmente à esporotricose. A esporotricose é uma doença que ela acaba contaminando o ser humano e é uma causa de política pública. Se nós não fizermos algo agora, nesse momento, e para mim é caráter de urgência que isso seja tramitado um requerimento, eu preciso de informações, eu estou coletando informações, hoje eu já fui em 2 secretarias atrás dessas informações para a gente poder levar para o executivo e mostrar o que de fato não está acontecendo, né? E aí a própria população acaba lá no final sendo beneficiada, porque é uma doença a menos aí rodando no meio da sociedade. Em suas redes sociais a gente já vê algumas ações realizadas, né, pela capital, incluindo o resgate de animais que se encontram doentes ou em situação de vulnerabilidade nas comunidades, né? Essas iniciativas já fazem parte do seu plano de atuação, não fazem? Sim, isso aí são trabalhos do dia a dia. Eu não vou nem considerar relacionado à parte parlamentar isso, porque eu já faço isso há anos, então não vai mudar absolutamente nada. Vou combater os maus tratos, vou continuar invadindo a casa, se precisar chutar a porta eu vou continuar chutando, mas agora eu tenho uma robustez, né, de poder criar políticas públicas, uma legislação melhor, ajudar no apoio à fiscalização e, consequentemente, asfixiar, né, o crime de maus tratos, que é o que a gente pretende fazer.
dentro da Câmara, alguns vereadores eles já se posicionam claramente, né, como base, Sim. oposição, na sua atuação. Pretende se alinhar à base, à oposição ou atuar de forma independente? A gente vê que na capital amazonense a queixa da população em relação à infraestrutura, saúde, meio ambiente, transporte, entre vários requisitos que a população amazonense tem a carência, né? Como que você vai lidar de frente, né, com essas situações que geram impactos aqui para a capital amazonense? É uma carência de investimentos por parte do município ou não? Com toda certeza. Se há uma votação, por exemplo, todo ano ela tem a votação da LOA, né, que é o orçamento do mês do ano posterior. Então, se você não consegue atender essas demandas e deixa uma cidade com uma infraestrutura extremamente precária como nós temos hoje, é porque em algum momento a Prefeitura de Manaus está sendo ineficiente. E é isso que nós vamos fiscalizar e entender para onde que está indo esse dinheiro, para onde que está indo esse recurso. Então, o senhor acredita que falta um investimento por parte da Prefeitura de Manaus em relação a essas situações aqui na capital? Com toda certeza. A gente precisa continuar esse trabalho. Eu vou investigar bastante esses contratos. Eu quero saber por que Manaus, com um orçamento de praticamente 10 bilhões por ano, não consegue resolver problemas de ruas esburacadas, não consegue resolver problemas de assoreamento de garapés, por exemplo. Alguma coisa de errado tem. Recentemente houve uma pesquisa, né, uma matéria citada até mesmo aqui pelo Diário da Capital, onde é destinado mais verba para a Câmara Municipal de Manaus do que para a segurança pública. O senhor acredita que há uma falta de fiscalização ali da gestão municipal em relação a isso, até mesmo por parte do governo em relação a isso? Eu falo como um parlamentar. Eu acho que existe muita incompatibilidade do que é prioritário na nossa cidade. Por exemplo, você vê eventos de shows aí que nem a Manaus tem hoje. É um absurdo você ver uma quantidade de recursos que se gasta com show, com palco, com iluminação, com esses eventos, e na mesma cidade onde acontece esse tipo de evento, você vê uma cidade cheia de buraco, uma cidade que alaga, uma cidade suja. Se tu for lá pela orla da Manaus Moderna, totalmente sujo. Eu estive hoje de manhã com o secretário de Limpeza Pública e fui lá, né, fazer uma cobrança já de primeiro. Estou começando agora meu mandato, mas eu não posso ver um erro ali e me calar. Então eu acho que há muita falta de prioridade, né, por parte da prefeitura. Se gasta, por exemplo, que nem gastou com o Sou Manaus, quase 50 milhões e não tem dinheiro para asfaltar uma rua lá na Zona Leste. Então, para mim, isso é um absurdo. Alguns parlamentares, eles protocolam muitos projetos de lei na Câmara Municipal de Manaus. O senhor acredita, agora que o senhor está entrando recentemente, talvez o senhor já tenha avaliado isso antes, mas agora o senhor vai ter uma visão ainda melhor por fazer parte da Casa Legislativa, né? Alguns vereadores, eles implementam projetos de lei, mas muitos deles têm os projetos sancionados e, por muitos não ser da base do prefeito, acabam tendo seus projetos de lei ali impedidos pela base. O senhor acredita que, por alguns vereadores serem da base do prefeito, eles têm mais privilégios do que os que são da oposição? Sem sombra de dúvidas. Essa semana eu vi um projeto de lei que eu fiquei assim, se for a palavra mais popular que eu poderia falar, era enojado. Tentaram criar um projeto de lei lá sobre cumprimento religioso para tornar um patrimônio cultural da cidade de Manaus. Cara, é um absurdo. Eu acho que enquanto a política amazonense não for levada a sério, esse tipo de situação, isso acaba sujando a imagem do próprio parlamentar. Isso é algo assim que vira chacota para a população. Enquanto muitos projetos de leis que realmente poderiam ajudar a população de Manaus não passam no trâmite. Então você vê, né, um projeto como esse, cara, para mim foi um absurdo. Eu vi aquilo, eu fiquei assim, ó, com vergonha. Sabe o que é vergonha alheia? De você ver um projeto daquele passando por uma casa tão importante que deveria ser, né, a Câmara Municipal de Manaus, e eu acabei de chegar lá e vendo esse tipo de situação. Cara, para mim foi decepcionante.
A gente entra também no quesito da população, que tanto espera, né, projetos de um parlamentar em prol deles, porque o vereador foi convocado pela população para levar melhorias e acaba Correto. que muitas das vezes a população acaba cobrando aquilo que não deveria ser cobrado, né? Você mencionou em suas redes sociais também que o meio ambiente ainda é negligenciado e esquecido pelo poder público, o que acaba ali afetando diretamente as comunidades ribeirinhas, né? Na sua avaliação, falta uma atuação mais efetiva do poder público em quesito a isso? O poder público ele é muito negligente, e eu vou entrar agora na questão do município, porque o primeiro ensinamento para uma criança, ela vem de uma escola municipal, né? Que é o ensino fundamental. Então, se nós não educarmos essas crianças para que elas parem de jogar lixo, nós vamos estar criando uma próxima geração que nem a nossa. Eu digo que a minha geração está perdida relacionado a manter um meio ambiente saudável. A minha geração já era. Agora nós temos a oportunidade de nós educarmos uma próxima geração para que esse lixo pare de parar nos igarapés e, consequentemente, o poder público tenha menos dificuldade, por exemplo, em fazer a coleta desses lixos, né, no igarapé. Então nós precisamos trabalhar desde a formação da criança para que ele se torne um cidadão exemplar e, consequentemente, nós tenhamos bons políticos lá na frente para que eles não precisem passar pelo que nós passamos hoje e ver uma quantidade de lixo absurda nos igarapés. A gente pontua muitas questões aqui na cidade, principalmente sobre a educação. O que o senhor acha da educação atualmente aqui na capital amazonense? Acha que falta investimento, infraestrutura mais adequada para essas crianças, adolescentes que estão aí estudando ao longo desses anos aqui na capital amazonense? Eu recebo diariamente várias demandas, né, denúncias relacionadas a escolas que um ar-condicionado não está funcionando, escolas que têm uma estrutura, né, para receber essas crianças, e até a própria grade curricular eu acho que precisaria ser melhorada. A criança, quando você está ali na fase de 3 para 8 anos, você está criando a opinião dessa criança. Essa criança começa a ter um entendimento melhor das coisas. Então, se nós não ensinarmos essas crianças sobre cuidar do meio ambiente, cuidar dos animais, cuidar da questão econômica, nós vamos ter uma próxima geração com os mesmos problemas que nós temos hoje. Pessoas super endividadas porque não sabem fazer gestão de recurso financeiro, pessoas que não respeitam o meio ambiente, pessoas que continuam agredindo os animais. Então, é preciso dar uma formação, mas dar estrutura, né? Uma boa alimentação. Tem crianças que vão para a escola apenas para merendar, porque ela não tem um bom alimento em casa. E aí, você chega na escola, a criança vai ter lá um suquinho ralo com uma bolacha. É um absurdo, né? Você acha que falta investimento para a Prefeitura de Manaus implementar essas ações nessas escolas? Ou... Com certeza, é uma iniciativa da própria Prefeitura, né? São escolas que estão sob o comando da Prefeitura da CEMED. Então, é por isso que eu estou, inclusive, dando uma fiscalizada mais a fundo nessas questões, né? Eu quero ver de perto esses contratos, eu quero saber como que esse recurso está sendo gerido de forma mais eficiente lá na frente, né? Por mais curto que seja o seu tempo na CMM, mas a gente sempre fala assim, e o futuro desse vereador na Casa Legislativa ou também em outra posição, né? Por mais curto que seja esse período de ocupação do cargo, sua atuação poderá servir como referência para a população nas próximas eleições, não é isso? Exatamente. Nós estamos passando agora por um estágio. O cargo de vereador, deputado, senador, independente de qual seja, ele nada mais é do que um cargo onde ele está a serviço da população. Eu estou a serviço da população, estou fazendo um estágio ali, entrei muito rápido, tenho pouco tempo, então eu vou mostrar para a sociedade, né, o que de fato um vereador tem que fazer. E não só pelo fato do Amaury estar ali. Futuramente, se a população achar que eu devo retornar a essa função, ela vai me conduzir novamente. Mas para que ela entenda que outros parlamentares, muitas das vezes, deixam de fazer o trabalho que é para ser feito. Então, eu espero que lá no final elas tenham o Amaury como referência de como que deve se atuar um parlamentar. Agora a gente falando sobre o futuro, né? Caso haja essa oportunidade, pretende concorrer ao novo mandato? Sim, provavelmente. Lá na frente, vindo as eleições para vereador, né?
Nós pretendemos sim, porque eu tenho a certeza da minha capacidade técnica. Eu sei muito bem o que um vereador tem que fazer e como que ele tem que fazer o trabalho para melhorar a sociedade. Tanto a causa animal, o meio ambiente e a própria sociedade, né? A cidade, ela precisa muito de um parlamentar atuante. E eu vejo a política como uma ferramenta de transformação de uma cidade. Eu acredito que as políticas públicas elas dependem muito de bons parlamentares. E é por isso que eu sempre vou estar aqui à disposição. A gente sabe que o senhor é da União Brasil, ali do partido, né? Há uma intenção de mudança de legenda ou não? Não. Permaneço na União Brasil, que hoje é capitaneado pelo governador Wilson Lima, que tem feito um grande trabalho relacionado à minha área, principalmente meio ambiente e causa animal. Acabou de criar um hospital veterinário, né? Isso é um marco que vai perpendurar por gerações, e você pode ter certeza que é algo assim que vai marcar muito a nossa geração, gerações futuras, porque o Estado nunca teve, né, um hospital veterinário, nunca teve uma secretaria que fosse destinada em proteger os animais, que nós consideramos seres vivos, tem dor, tem sentimento, e são vidas, né? Para nós, qualquer vida, ela sempre vai valer muito a pena. A Maury Gomes está ocupando recentemente a cadeira da professora Jaqueline, mas há um futuro aí pela frente, né? E a população espera muito do vereador. E aí eu queria perguntar do vereador o que a população pode esperar mais de você durante esse período ocupando essa cadeira como vereador na Casa Legislativa. A população pode esperar um vereador que vai ser atuante, que não vai se omitir, que não vai se calar. Talvez a gente tentem silenciar a nossa voz futuramente, mas nós vamos trabalhar fortemente para defender os interesses da população de Manaus, para defender os animais que tanto precisam, né? Não tem tantas vozes por eles hoje no nosso Brasil e, consequentemente, cuidar do nosso meio ambiente. Para nós é inegociável as políticas públicas, o cuidado relacionado ao meio ambiente, então nós vamos atuar dessa forma, uma forma independente, de uma forma responsável e o principal, né, com transparência nesse mandato. Eu quero agradecer ao vereador Maury Gomes por essa edição especial aqui no nosso episódio Agente Político. Tenho certeza que mais para frente o senhor voltará para cá para conversar, né, sobre os seus projetos realizados, correto, sobre suas ações. Eu fico muito grata, né, pelo senhor estar aqui conversando com a gente e falando mais, né, sobre essas suas ações para a população de Manaus, né, que é tão carente, às vezes, né, de uma resposta por parte parlamentar. Muito obrigado por o senhor estar aqui, né? Eu quero agradecer. O senhor poderia falar suas redes sociais para as pessoas acompanhar o seu trabalho, o seu serviço, ou até mesmo cobrar aquilo que elas não conseguem cobrar com outro vereador? Eu que agradeço pelo espaço. Se você tiver alguma denúncia, pode mandar para mim nas redes sociais, lá, Dr. Maury Gomes. Lá na minha biografia tem o meu WhatsApp também, uma linha direta que nós temos para denúncias de maus tratos, degradação ambiental. Mandem para nós qualquer situação relacionada à cidade que esteja na competência de um vereador. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e eu estou à disposição de Manaus, inclusive de você, da produção aqui, de todos que estiverem nos acompanhando. Eu sou funcionário de vocês, eu sou vereador da cidade de Manaus e é o meu papel e minha obrigação levar as demandas da sociedade para o Poder Executivo. Muito obrigado, Maury. A gente vai estar ali pelos bastidores da política, sempre trazendo informação para quem nos escuta, para quem nos vê e para quem tanto necessita da internet, porque é através dela, das redes sociais também, que as pessoas conseguem falar sobre suas reclamações, sobre seus pedidos, né? Muito obrigado por mais esse episódio. E para você que nos acompanha, siga o nosso canal no YouTube, diariodacapital.com ou as nossas redes sociais. Até o próximo!